Olá, amigos e amigas, professor Alexandre Nel aqui. Domingão, Dia dos Pais. Vocês aí fazendo a prova da Polícia Penal, né? Dando duro. E eu aqui, trabalhando muito para corrigir essa prova e entregar esse material para vocês ainda hoje no domingo. Gente, eu vou dividir esse material, essas aulas, em 2 vídeos para que eu possa entregar logo essa primeira parte da correção. Então aqui, no vídeo 1, vai as questões de 1 a 10. No vídeo 2, as questões de 11 a 20. Lá no vídeo 2, eu vou entregar para vocês também o caderno de questões, né? A prova corrigida comentada também. Esses comentários que eu estou fazendo aqui, eu vou escrevê-los e lá eu entrego para vocês. Então, quem está assistindo esse vídeo também, já amanhã, segunda-feira, assiste a parte 2, né? E quem está pegando esses vídeos em outra época, assiste a parte 1, também a parte 2 com as questões comentadas. Se inscreva no canal, deixa um like que é muito importante para a sequência deste trabalho e comentem aqui como vocês foram na prova, o que vocês acharam. Vamos aguardar o gabarito definitivo para ver se há alguma divergência, mas eu vou entregar a correção para vocês, vocês vão ver bem técnica, então creio que não há muita coisa diferente do que eu vou entregar aqui, né? Se houver, a gente vai para cima com recurso. Gente, vamos lá então. Correção da prova da Polícia Penal do Rio Grande do Sul de 2026, 9 de agosto de 2026. Questão 1. Então vem uma questão de interpretação de texto, né? Se eu não me engano, foi essa questão, eu acho que tem mais uma lá no finalzinho da prova. E assim, ó, gente, a banca não correu riscos aqui. Fez uma questão tranquila. Eu não vou ler o texto todo com vocês para não ficar um vídeo muito longo, mas era fácil de identificar o local em que nós podíamos respaldar a alternativa correta aqui. Então, na questão 1 de interpretação de texto, eu já vou dizer para vocês, nós temos nesse modelo de prova aqui, a alternativa B como alternativa correta, em que ela vai falar, né, sobre aquele texto de autossabotagem e vai dizer assim, ó, a autossabotagem, então esse era um conceito importante, né, um conceito decisivo lá no texto, pode ser vista como o modo pelo qual o cérebro responde a determinadas situações quando há a percepção de perigo, revestindo-se da ideia de autoproteção. Então o texto trazia, né, esses conceitos e fazia uma referência, né, à nossa ancestralidade como ser humano. E aí, gente, lá na linha 7 e 9, a gente pode ler assim, ó, em vez de uma falta de motivação ou disciplina, a autossabotagem pode ter origem na forma como o cérebro reage a ameaças percebidas. Harriet Maitland argumenta que ela pode derivar de mecanismos evolutivos de sobrevivência, né? Isso respalda a letra B. E as outras são muito distintas. Então, quando a gente olha a letra A, ela vai dizer assim, ó, a motivação e a disciplina são fatores que podem gerar a procrastinação. É pelo contrário, né? Então, aqui ele inverteu a lógica dos argumentos. Na letra C, a sabotagem é um comportamento característico do ser humano, sobretudo como mecanismo de autoproteção, pois pressupõe conhecimento prévio de ações iminentes. Então, bagunça os conceitos aqui, não tem nada a ver, né? Não é um comportamento característico do ser humano. A autoproteção era, né? Então, a letra C, ela também não é boa para nós. Perfeccionismo, pessimismo, autocrítica, indisciplina são mecanismos para a contenção da autossabotagem. Não é a contenção. São esses mecanismos que promovem a autossabotagem. Então aqui, a letra D inverte conceitos também, né? A noção de causa e consequência. Letra E, a autossabotagem é a prática de procrastinação, estão relacionadas à pressão sofrida pelas amígdalas, ou seja, são comportamentos de ordem eminentemente física. Não, e também tem a questão psíquica, né? O texto deixa bastante claro que há a questão psíquica. Então, gente, a letra B, ela não deixa muita dúvida sobre, né, a questão correta aqui, e eu acho que essa questão vai ser tranquila para nós. Questão 2. Uma questão de ortografia. A Fundatec cobra essa questão de ortografia, né? E aí nós temos que, basicamente, ter esse conhecimento conosco, né, gente? Alguma coisa talvez de memória, de leitura, alguma regra aqui, como a regra do hífen. Então, vamos lá. Talvez você tenha subestimado o tempo necessário. Subestimado é a palavra que se escreve sem hífen, né? Então, a gente já ficaria entre B e E. Mas aqui, a minha chave, talvez que eu achei mais fácil de resolver essa questão, foi pela segunda palavra, gastos excessivos
obsessão por jogos de azar ou vícios diversos. Obsessão é uma palavra com S e SS, e aí nós ficávamos entre duas, né? Então, antes nós estaríamos entre B e E, agora entre D e E. Aqui, a gente não poderia confundir com obcecado. Obsessão tem aquela ideia, aquela noção de ideia fixa, e obcecado, a noção de que a pessoa está cega, né, por algo. Supervalorizar, o super é um prefixo que vai levar o hífen quando a palavra seguinte vier com R ou H. Questão letra E, né? Porque essa aqui exige um pouco de conhecimento prévio, né? Difícil de raciocinar em cima da questão, mas tá lá. Questão número 2, letra E. Questão 3. Conforme as normas de flexão verbal, então olha lá, gente, a concordância verbal e a acentuação gráfica, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas dos trechos a seguir retirados do texto. Então, olha aqui, eu estou vendo que eu tenho o verbo dar, o manter e o ter. Eu tenho uma questão de acentuação gráfica, mas que vai levar em conta também a concordância verbal. Então, olha lá, na primeira, sem que ela se dê em conta. Esse acento aqui não existe mais, de acordo com o novo acordo ortográfico. Então, eu não tenho esse acento aqui na letra B, na letra C, nem na letra E. Mas agora, gente, nós vamos ter o verbo manter e o verbo ter, e a acentuação desses verbos. Esses verbos dependem especialmente da concordância verbal. Como que funciona? Deixa eu lembrar antes da questão aqui para vocês, ó. O verbo ter e o verbo vir também, aqui é só o ter, né? Funcionam assim, gente. Ele tem, eles têm. Então, a questão fonética aqui, ela é a mesma. E os derivados de ter funcionam assim. Ele mantém, eles mantêm. Né? A questão fonética, a gente não nos ajuda aqui. O que nós vamos fazer? No verbo ter, o singular não recebe acento e o plural, acento circunflexo. Os derivados recebem acento agudo no singular e lá no plural, também o circunflexo. E agora, como eu vou fazer para descobrir se esses verbos aqui estão no singular ou no plural? De acordo com a concordância verbal. O verbo concorda com o sujeito. O que eu preciso fazer? Descobrir o sujeito. Então, muitos desses ciclos de medo apenas os mantêm estagnados. Quem ou que mantém estagnados? Qual é o sujeito? Muitos desses ciclos de medo. Tá, mas qual que é o núcleo do sujeito? Ciclos. É aqui que eu tenho o meu elemento que determina a concordância verbal. Então, se ciclos é plural, o verbo manter está concordando no plural. Eles mantêm, né? Os ciclos de medo mantêm estagnados. Muitas pessoas também simplesmente têm muita dificuldade em associar ações a resultados. Vou perguntar para o verbo. Quem tem muita dificuldade? Qual é o sujeito? Muitas pessoas. Muitas pessoas é plural. O verbo, portanto, deve estar no plural com acento circunflexo. Então, eu tenho a letra A sem acento e depois dois circunflexos. Questão 3, então, letra A. Questão 4. A maioria das pessoas experimenta alguma forma de autossabotagem em algum momento. A partir do fragmento retirado do texto, é correto inferir que... Gente, aqui a banca está fazendo uma questão de interpretação, mas, na verdade, uma questão quase que de identificação dos elementos da frase aqui, né? Para a gente fazer uma relação de semântica, né? Com algumas palavras ou expressões aqui. Então, quando eu tenho lá, ó, a maioria das pessoas, eu preciso entender que a maioria das pessoas é mais da metade, que é um grupo muito grande, né? E a partir disso, eu já vou conseguir eliminar e resolver a questão. Essa questão também está nos cobrando vocabulário. Então, aqui, ó, na letra A, um número exíguo. A gente precisava saber o que era exíguo, que é pequeno, né? Diminuto, minúsculo. De pessoas experimenta o fato citado. Não, se a maioria das pessoas não é um número pequeno.
Então, a letra A está ruim. O fato citado é experimentado por um número de pessoas a quem. Então, essa é uma palavra que, se nós temos além, quando eu vou além de um determinado ponto, antes desse determinado ponto é a quem, do que se considera mínimo. Então, aqui essa letra B está me dizendo que eu tenho um número e o fato citado ele está antes desse mínimo. Não, né? E se é a maioria das pessoas, seria além. O fato citado é experimentado por todo ser humano. A letra C está generalizando, e não é. É a maioria das pessoas, não são todas as pessoas. Muitas pessoas, quiçá a metade. Esse quiçá, gente, é um sinônimo de talvez. E não é talvez a metade, é mais da metade. Experimentam o fato citado. Então a letra D também não é boa, só sobra a letra E, né, gente? Um menor número de pessoas não experimenta o fato citado. Estranho, né? Um menor número de pessoas, quer dizer, um número pequeno, não experimenta. Isso, né? Porque quem experimenta é um número maior. Então, essa aqui é a alternativa correta. É uma questão, basicamente, de calma da prova, né? De calma, de leitura e um pouquinho de conhecimento de vocabulário, que pode ter dificultado para alguns. Questão 5. Com base nas normas de regência verbal e da necessidade do uso de crase. Então, a questão de crase, né, gente? Crase é regência, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas dos trechos a seguir retirados do texto. Então, vamos lá, gente. Questão clássica de crase. O que nós vamos fazer? Os 3 passos da crase, né, que eu ensinei para vocês em algum outro vídeo por aí, gente. Vou deixar ele referido aqui nesse momento. O que nós vamos fazer? Nós precisamos identificar se a palavra seguinte é essa palavra, essa aqui e essa aqui, se essas palavras são substantivos femininos. A crase só vai acontecer quando for substantivo feminino. Então, nós é substantivo feminino? Não. Pode ter crase? Não. Tá, gente? Simples assim. Tá, mas eu não vou nem ler a alternativa aqui, eu não preciso, mas eu vou ler, tá, gente? Um padrão que impomos a nós mesmos, tá? Como eu não tenho aqui um substantivo feminino, eu não tenho um artigo, eu tenho somente uma preposição. Quem impõe, impõe algo a alguém. E essa preposição é da regência do verbo impor. Mas eu não tenho um artigo definido feminino, porque aqui eu tenho um pronome. Pensamentos. Gente, pensamentos é uma palavra masculina. Como que eu posso ter um artigo feminino antes de uma palavra masculina? Eu não posso. Então, aqui eu sei que é a. Vou ler a frase para a gente poder identificar. A autossabotagem se refere a pensamentos e sentimentos. Então, quem se refere a algo. E eu tenho lá uma palavra masculina, não posso ter um artigo aqui para somar-se à preposição, a mais a. Agora, na terceira opção aqui, eu já tenho um substantivo feminino. Então, eu vou fazer os 3 passos da crase. O que eu vou fazer, gente? Eu verifiquei se aqui eu tenho um substantivo feminino. Agora eu vou verificar a regência do verbo estudar, que é o que a banca está pedindo. Psicólogo que estuda. Gente, quem estuda, estuda algo. Ele é um VTD. Então, ele não pede preposição. Então, eu sei que aqui eu tenho somente um artigo. Mas eu posso tirar a prova real, que é trocar essa palavra, esse substantivo feminino, por um substantivo masculino. E aí, ali eu posso colocar projeto, qualquer palavra, tá, gente? Projeto. Psicólogo que estuda o projeto. Então, quando no masculino aparece só o artigo, no feminino eu também tenho somente um artigo. Então, não é crase. E aqui no final, eu tenho um substantivo feminino e eu vou ler o contexto anterior. Podem ser mais propensas. Gente, quem é propenso a alguma coisa. Agora eu estou vendo que eu tenho uma preposição mais um artigo. E a prova real. Eu vou trocar autossabotagem por uma palavra masculina, que pode ser projeto. Pode ser qualquer palavra, tá, gente? Olha lá, projeto. Então,
podem ser mais propensas ao projeto. Então, lá no masculino, apareceu a preposição mais o artigo, no feminino, preposição mais artigo, é um caso de crase. Então, aqui ó, na letra B, eu tenho 3 elementos sem o acento e o último com o acento. Letra B é a nossa resposta correta. Questão 6, partícula C, a nossa velha conhecida. No trecho, se esse cenário lhe parecer familiar, você pode estar vivenciando uma forma de autossabotagem. A partícula C, destacada, classifica-se como? Gente, olha lá, eu tenho aqui 2 orações. Se esse cenário lhe parece familiar, eu tenho um verbo, e você pode estar vivenciando, tenho toda essa locução verbal aqui, uma forma de autossabotagem. Então, eu tenho 2 orações. Este C aqui é a palavra que liga essas orações, estabelecendo uma relação de condição. Essa oração, que é a condicional, ela veio deslocada para antes da oração principal. Inclusive, ó, gente, ela está marcada com vírgula. Então, este C aqui, ele não é índice de indeterminação do sujeito, ele não é pronome passivador, ele não é um pronome reflexivo, nem partícula expletiva, ele é uma conjunção subordinativa. A banca nem quis colocar, mas ela é condicional. Condicional, ela nos dá a condição. Se esse cenário lhe parece familiar, você pode estar vivenciando uma forma de autossabotagem. Caso esse cenário lhe pareça familiar, você pode estar vivenciando uma forma de autossabotagem. Questão 7. Comportamentos que parecem protetores no momento, adiamento, evitação, autocrítica, podem impedir que as pessoas alcancem os objetivos que mais lhes importam, muitas vezes sem que elas se deem conta. Ali nós tínhamos o deem lá de uma questão anterior. Então, gente, a banca está nos perguntando se o que esse lhes aqui retoma. Ele é um pronome, e o pronome faz essa função de retomar algum elemento anterior. Vamos ler com calma. Comportamentos que parecem protetores no momento, adiamento, evitação, autocrítica, podem impedir que as pessoas alcancem os objetivos que mais lhes importam. Então, gente, é os objetivos que mais importam às pessoas. Tá lá. Na referenciação pronominal, nós temos o lhes fazendo uma referência a pessoas. Letra C. Questão 8. E aí, no mesmo fragmento, agora a banca está perguntando qual é a função sintática. Né? Porque esse pronome oblíquo aqui, ele sempre tem uma função sintática. E aí, gente, na maioria das vezes, pronome oblíquo é complemento verbal. Eles podem ser outras coisas, mas no geral é complemento verbal. Vamos ver aqui. Então, olha lá. Podem impedir que as pessoas alcancem os objetivos que mais lhes importam. O que eu tenho aqui? Não é que importam a elas, importam às pessoas. Então, aquilo que importa, importa a alguém. Eu tenho um verbo transitivo indireto. E esse lhes faz o papel de objeto indireto. Importam a alguém, que é as pessoas, a elas. É o objeto indireto na letra D. Legal, gente? Pronomes oblíquos. Uma questão boa da banca. 9. A questão clássica da concordância verbal. É ou não é, gente? Essa questão era bem previsível, né? E ela estava lá. Algumas pesquisas sugerem que pessoas que sofrem negligência emocional por parte dos pais ou que tiveram pais emocionalmente imaturos podem ser mais propensas à autossabotagem. Aqui nós já tínhamos visto que era o caso de crase, né? Então, caso a palavra pessoas fosse substituída por um indivíduo, somente pessoas, tá, gente? Um indivíduo. Então, vamos ler agora. É claro que eu sei que a banca provavelmente vai mexer no sujeito, né, gente? Para fazer a concordância, para estabelecer a concordância dos verbos. Mas vamos ver. Algumas pessoas sugerem que. Então, eu tenho aqui uma oração que vai introduzir o objeto direto, né? Quem sugere, sugere algo. Que um indivíduo que sofreu negligência. Aqui vem a primeira.
sofreu. Né? Justamente o indivíduo é o sujeito do sofrer. A concordância de sofrer vai se dar com o indivíduo. O sujeito é que, mas a concordância é com um indivíduo. Então, um indivíduo que sofreu negligência emocional por parte dos pais ou que teve. Um indivíduo teve, que é a segunda. Pais emocionalmente imaturos. Pode ser, né? Vou perguntar, quem pode ser? É o indivíduo. Então, essa é a terceira. Mais propenso. É o indivíduo que é mais propenso à autossabotagem. Então, aqui, gente, nós temos 4 palavras que obrigatoriamente deveriam sofrer alteração, né? Para manter a correção gramatical. Legal, gente? Questão de concordância verbal. Questão 10. A última questão dessa primeira parte do vídeo. Vamos lá. Questão que também vai envolver concordância verbal e aí o verbo haver, né, gente? Nós vimos bastante isso, né? Então vamos lá. Conforme as normas gramaticais vigentes, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas dos trechos a seguir, retirados do texto. O prazo de entrega da tarefa está no seu calendário? Olha, gente, não tem o verbo haver aqui expressando o tempo? Sim. Então, é o verbo haver que expressa esse tempo aqui e ele fica no singular. Há semanas. O que leva à autossabotagem, provavelmente, há uma profusão de causas. Aqui o verbo haver não está expressando o significado de ocorrer ou de existir? Sim. Então, é o verbo haver que fica no singular, pois nos dois casos, tanto na primeira frase quanto na segunda, nós temos orações sem sujeito e o verbo haver expressando o tempo ou expressando o significado aqui de existir ou ocorrer. Eles ficam no singular. Legal, gente? Comenta aqui nesse vídeo como vocês foram até essa questão 10 e, na sequência, eu envio o próximo vídeo. Deixa um like, se inscreve no canal e até a próxima. Obrigado!